Olá pessoal, como nós podemos estabelecer algumas premissas em relação aos crimes contra a dignidade sexual, principalmente o crime de estupro, que é um crime que traz uma especial relevância na palavra da vítima. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é o Esclarecidamente, o meu canal no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e acompanhe todas as minhas publicações. O IPE nos trouxe esse ano uma estimativa de dados em relação aos crimes de estupro, que ocorrem uma média de 822 crimes por ano. Isto traz uma estimativa também de 2 delitos a cada minuto. Nós tivemos também aí a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde aponta um crescimento nos crimes de violência contra a mulher e também os crimes de violência sexual, como assédio sexual e importunação sexual. De uns anos para cá, é fácil observar um crescimento em relação aos delitos de estupro. E aí nós podemos observar, além desses dados que são trazidos aí, que eu acabei de informar, também algumas outras questões que são de relevância, que apontam inclusive o crescimento desses dados. Um deles é a melhoria em relação às formas de denúncia, embora ainda não sejam suficientes, às vezes nem todas as denúncias são verídicas, tanto é que há absolvições em relação a essas acusações, mas também que muitas pessoas às vezes deixam de denunciar aqueles crimes que realmente acontecem. E precisamos observar também que toda a persecução penal, hoje ela está mais especializada, o que quer dizer que nós temos delegacias especializadas, varas criminais especializadas, nós temos promotorias de justiça especializadas e nós temos também profissionais especializados, como por exemplo médicos legistas especializados nessas questões relacionadas aos crimes de estupro, e nós temos também psicólogos relacionados também a angariar provas em relação às imputações que são feitas nesses delitos de estupro, principalmente nos casos de estupro de vulneráveis. Mas nós precisamos observar também que houve uma alteração na nossa legislação penal que traz reflexos nessas informações, nestes dados. Isso porque nós temos ali no nosso Código Penal, a partir do artigo 213, a previsão a respeito dos crimes contra a liberdade sexual. O artigo 213 ele estabelece especificamente o crime de estupro. Já o artigo 214, antes de 2009, ele estabelecia ali a previsão de uma punição em relação aos crimes de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Com o advento da Lei 2015 de 2009, nós tivemos a revogação do artigo 214, mas isso não quer dizer que houve uma abolício criminis em relação ao ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O que eu quero dizer? Que essa conduta não deixou de ser crime. Isto porque ela passou a ser prevista no artigo 213, e nós temos aí o que a doutrina chama de continuidade típico-normativa, ou seja, embora o artigo que previa aquela conduta como crime tenha sido revogado, ela foi transferida para outro artigo já existente. E aí nós temos que a conduta de conjunção carnal e de ato libidinoso diverso da conjunção carnal passou a ser prevista no mesmo artigo. E aí nós tivemos uma situação bem interessante, e eu abro aqui um parêntese. Os indivíduos que antes da Lei 2015 de 2009 tinham sido condenados nos dois artigos 213 e 214, pediram então a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Isso porque eles tinham sido considerados culpados em relação a 2 artigos, a 2 tipos penais, o qual um foi revogado. E aí então nós tivemos o entendimento que não poderia ser mais aplicado apenas dos 2 artigos, mas apenas de um desses artigos, ocasião em que esses indivíduos tiveram suas penas diminuídas. Fechando aqui agora os parênteses, nós podemos observar que tudo isto leva a um crescimento efetivo dos crimes de estupro. Isto porque antes o que era efetivamente um ato libidinoso diverso de conjunção carnal, previsto em um artigo específico, agora também é previsto como um estupro. E quando penalizado e quando condenado o indivíduo, quando a investigação criminal ela inicia com base no artigo 213 do Código Penal, que é o delito de estupro. E aí nós, com base em todos esses elementos, nós podemos observar que, embora a justiça criminal tenha uma relevância especial à palavra da vítima, não é por causa da quantidade dos dados que são trazidos ao conhecimento da nossa sociedade, trazendo um certo clamor,
que a apuração dos fatos pode ser irrelevante, ou seja, a palavra da vítima tem realmente uma especial relevância a ponto de ser suficiente para condenar o indivíduo. E é aí que uma defesa qualificada vai conseguir efetivamente demonstrar que muitas das provas que aparentemente são independentes da palavra da vítima não são. É preciso observar todas as formas de obtenção de prova da persecução penal, desde a fase da polícia até a fase da instauração da ação penal. Ou seja, será que os critérios adotados pela polícia para a obtenção de provas foram adequados? Será que os laudos periciais respeitaram as regras em relação àqueles elementos dos quais eles devem ser exigidos para aquela espécie de prova? E também, é claro, que a qualidade da defesa não vai atuar apenas em relação à palavra do advogado. Muitas vezes é preciso assistentes técnicos, contratar peritos, por exemplo, os médicos legistas, peritos em relação às questões relacionadas à psicologia forense. Tudo isso para averiguar se aquelas provas realmente estão aptas a conduzir um elemento de convicção do julgador, ou seja, do juiz, com base em outros elementos, não apenas na palavra da vítima. E às vezes, e muitas das vezes, o Estado ele é falho em relação à produção probatória, trazendo as provas de qualquer jeito. Se a defesa não se cuidar em relação a essa análise da obtenção de provas, da produção probatória, da qualidade da prova, é possível que o indivíduo seja condenado com base na apuração só da palavra da vítima, ainda que se tenha indicação de outros elementos de prova, dos quais, no fundo, é apenas a palavra da vítima. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo e acionado o sininho para fazer parte desta comunidade do Esclarecidamente. Você pode também me seguir no Instagram, @madeira.advogado. Deixe seu comentário do que você achou aqui neste vídeo e também não deixe de compartilhar. Aqui você vai saber tudo sobre direito criminal, advocacia criminal, sobre a prática da advocacia criminal, direito penal, direito processual penal e também algumas questões relacionadas ao nosso dia a dia que tenha vínculo com a matéria de direito criminal, direito penal ou processo penal. Porque você tem todo o direito de saber.